né? Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde de sexta-feira, no nosso segundo Slowbras Talk. Muita honra que a gente tem aqui os nossos cônsules da Eslovênia no Brasil, a Wanda, a Nieri. A gente está aqui com o nosso diretor emérito da Slowbras, senhor Schaller, a embaixadora Débora, a diretoria da União dos Eslovenos aqui no Brasil, e estou muito feliz com a presença de cada um de vocês que vieram acompanhar aqui a nossa live para prestigiar esse momento da Slowbras Talk. Queria agradecer especialmente a doutora Mona Oliveira, que é nossa convidada para falar hoje sobre como o diagnóstico pode ajudar no controle da Covid-19. Eu vou primeiro apresentar a doutora Mona e a empresa BioLinker, e depois a gente vai fazer um bate-papo. A ideia é, todos nós perguntamos a Mona o que nos interessa e a gente vai conversando. Mas primeiro, doutora Mona, PhD em Ciência Biológica e Nanotecnologia, fundadora e Chief Science Officer da BioLinker. Nascida na Bahia, doutora Mona se formou na Universidade Federal da Bahia em Medicina Veterinária. Desde cedo desenvolveu essa paixão pela biologia molecular e pela bioquímica, o que a levou a mudar-se para São Paulo e buscar um doutorado em bioquímica. Foi nessa época que ela conquistou uma bolsa no programa Ciências Sem Fronteiras e foi parar no Instituto Internacional Jožef Stefan e National Institute Biology, na Eslovênia, para realizar pesquisas em nanociência e nanotecnologia e nanociência, Lá ela desenvolveu pesquisas com análise de receptores proteicos em células de câncer, que resultou em um projeto envolvendo o Brasil e a Eslovênia, e de onde deu os primeiros passos para a criação da BioLinker. A empresa BioLinker atua na área de biotecnologia e está desenvolvendo os testes da Covid-19, que vai ser o nosso tema de hoje, para fazer diagnóstico em massa. A BioLinker é uma das startups que foi criada em 2017. O ano passado já foi considerada uma das 500 startups mais promissoras na área científica pelo Hello Tomorrow Challenge. É a companhia brasileira líder em biotecnologia, com foco na produção de proteínas recombinantes in vitro e produz proteínas recombinantes, vai me corrigindo, Mona, 100 vezes mais rápido do que os métodos utilizados atualmente. Essa tecnologia auxilia outros laboratórios no desenvolvimento de medicamentos. Quem está por trás da idealização dessa empresa é a doutora Mona, que está aqui conosco hoje, uma honra e uma felicidade enorme. E antes de passar a palavra para você, gostaria de agradecer o apoio à empresa BioLinker e à Slovenian Global Business Network. Como eu falei, a ideia é ter um bate-papo, e quando vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, podem perguntar, mas quando vocês não fossem falar, eu peço colocar microfones no mudo, assim a gente evite as interferências. Bom, doutora Mona, boa tarde. E vamos começar a falar como o diagnóstico pode ajudar no controle da Covid-19. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada pela apresentação, tá? E, assim, me arrepia de ouvir tudo isso. Dessa caminhada longa que é construir, ser uma cientista empreendedora no Brasil é duplamente um desafio duplo, né? Porque ser cientista no Brasil já é um desafio e ser empreendedor no Brasil é outro desafio. Mas a gente está muito orgulhoso com a empresa, muito feliz, né, com todos os projetos. E vamos falar, então, do grande objetivo do Talk hoje, que é como o diagnóstico
pode ajudar na situação, no quadro e no controle epidemiológico de qualquer doença, né? Mas especialmente eu gostaria de frisar sobre o Covid-19, o que o diagnóstico é tão importante e que alguns países fizeram essas estratégias e conseguiram se sair melhor com a situação da pandemia e em especial, o Covid precisa ser feita essa estratégia. Qual é o grande problema? O vírus, o SARS-CoV-2, ele não, além na questão da infecção, que normalmente todos os vírus começam, você tem uma infecção, você tem um período de latência e você começa a aumentar o número de vírus dentro do seu corpo nesse período de latência, né? Só que você começa a infectar normalmente quando você tem os primeiros sintomas e aí você começa a infectar outras pessoas em volta de você. Isso é o normal, né? No caso do SARS-CoV-2, ele já começa a infectar muito antes dos sintomas, você começa a transmitir o vírus e muitos pacientes, cerca de 80% dos pacientes não têm sintomas e saem contaminando. Então, o que dificulta o controle epidemiológico, se você não tem como diagnosticar ou rastrear toda essa população de pessoas que são assintomáticas, mas que têm a mesma carga viral e que estão transmitindo o vírus inconscientemente, né? Ele tem um nível alto na saliva, né? Já é detectado isso, por isso é necessário o uso de máscara e evitar, né, evitar, manter a distância de pessoas. E o distanciamento, né, social também é uma das estratégias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Mas uma das formas de voltar e de tentar controlar e de tentar rastrear como o vírus está caminhando e principalmente criar estratégias epidemiológicas onde pudessem pessoas até ou condições onde você tem que obrigatoriamente trabalhar e manter uma segurança naquele ambiente, a única forma que se tem é através do diagnóstico. Então, assim foi feito na Coreia do Sul, diagnóstico em massa, rastreamento das pessoas da população em massa. Assim foi feito na Alemanha, está sendo feito ainda, né? Na Alemanha. E se vocês olham nos dados, né, mundiais que a Universidade Johns Hopkins publica diariamente, você vê que esses países que têm um diagnóstico em massa, também você vê que o perfil da população de diagnosticados é muito maior do que o número de mortos. Então você vê que a doença, a letalidade dela não é tão alta porque você está conseguindo mapear todo mundo que está contaminado. Você consegue, assim, evitar que essas pessoas que estão assintomáticas saiam e contaminem outras pessoas e que você consegue criar estratégias de retorno de algumas funções, mantendo a segurança da população. Então, assim, o diagnóstico aqui é um ponto fundamental e sem um diagnóstico preciso, com alta acurácia, com alta especificidade e alta sensibilidade para poder rastrear todas essas pessoas, a gente não consegue criar uma estratégia epidemiológica correta, né? O que acontece no Brasil hoje, por exemplo? A gente está com uma taxa, eu até abri aqui, a gente está com uma taxa de teste por população, por 1 milhão de habitantes, né? De 4.643 testes. Se a gente compara isso com a Alemanha, que eu acabei de falar, lá estão se fazendo 51 mil testes, 51.917 testes por milhão de habitantes. Então, é mais que 10 vezes do que o que está sendo feito aqui. E aí você percebe, por exemplo, também que a taxa de letalidade lá é muito menor, justamente porque você consegue rastrear toda a população, incluir os assintomáticos também no seu cálculo epidemiológico, né? E como você consegue identificar essas pessoas assintomáticas e tomar as medidas de restrição correta, você também evita que outras pessoas e o número de casos continuem crescendo tão rapidamente, né? Todo um perfil de rastreabilidade, de entendimento de onde a gente está na curva de infecção, a curva natural do processo viral, né?
e poder entender se a gente está no início ou no pico, né? Ou se a gente já conseguiu alcançar uma imunidade de rebanho, que também é conhecida quando cerca de 60% da população já está contaminada com vírus, aí você começa a decrescer os casos de contaminação, porque o vírus não consegue mais contaminar com tanta facilidade, porque ele encontra já pessoas que têm imunidade a ele nesse processo. Então, aí, tudo isso você só consegue saber se você tem um diagnóstico em massa, se você consegue mapear a população corretamente, né? E aqui também, deixa eu falar um pouco de um país, eu assim estava comentando, que é muito legal a gente comparar o Brasil com países que têm tamanhos continentais, porque aqui, além da gente ter medidas diferentes estaduais, né, o país é muito grande, tem diferentes medidas estaduais, né, uma população diversa, problemas de logística, né, de acesso a diagnóstico, de acesso a pessoas, né, que é complicado até comparar com outros países, assim, completamente. Eu, como cientista, que faço muita comparação, a nossa vida é fazer comparação com padrão, a gente precisa encontrar algo similar para comparar, para que tenha uma análise correta, né? Mas não existe isso totalmente igual ao Brasil, mas existem países que têm uma população tão grande quanto a nossa, né? E como eles fizeram, como eles rastrearam e tomaram medidas políticas diferentes, né? Mas ainda assim, e tem também serviços de saúde diferenciados. Isso tudo impacta nesses números hoje, que é o que fica bem claro com essa questão da pandemia do Covid-19. Essa questão da letalidade não é só a baixa letalidade não é só porque você conseguiu diagnosticar bastante pessoa. É também porque tem acesso ao serviço de saúde rápido, tem estratégias de levar as pessoas que estão doentes ao atendimento, tem ventiladores suficientes, tem UTI suficientes. Tudo isso conta para que abaixe a letalidade final, né, nesse país. E aí entra o exemplo dos Estados Unidos. Por exemplo, dos Estados Unidos, ele está numa taxa de teste por milhão por pessoa em 60 mil. Estados Unidos é um país continental, tem vários estados internos também, políticas separadas, né, em cada dos Estados Unidos, mas lá também tem uma alta taxa de letalidade, porque o serviço de saúde lá é privado, tem diferenças no processo de levar as pessoas no atendimento, então isso impacta na letalidade, né? Não é só fazer o diagnóstico, e também as questões políticas, das pessoas atenderem o isolamento, respeitarem as lideranças políticas, né, acatarem as restrições, né? Isso tudo impacta. E é basicamente isso. Vocês já que tá todo mundo entendendo, tô falando muito técnico, não, né? Não, não, tá ótimo. A gente Ops. Pode falar, Tatiana. A gente pediu à doutora Mona para usar uma linguagem para todo mundo entender. Bom, e como que está feito no Brasil? Qual que são as iniciativas, por exemplo, do lado empresarial? Então, aqui, do ponto de vista, a gente como startup, a gente está participando de diversas iniciativas. O Brasil não tem um parque industrial para a produção de diagnóstico em larga escala, né, dos insumos. O Brasil é um país importador, em sua maior parte, desse material, e como houve uma escassez mundial, né, houve uma necessidade a nível mundial de todos esses insumos, né, os Estados Unidos parou de enviar porque está atendendo o próprio país, né? A gente teve dificuldade de trazer da China materiais, tanto como ventiladores como testes de diagnóstico, né? A Vale teve que mandar 2 aviões lá para poder pegar esses testes e trazer para cá, e trouxe 2 milhões de testes, mas 2 milhões para 210 milhões de habitantes é nada. 2 milhões de testes
vai ser simplesmente a rotina de teste da equipe médica, que precisa ser testada toda semana, porque a equipe médica precisa ser rastreada para que evite que um médico assintomático dentro do hospital transmita para todo mundo, né? E as outras pessoas que não estão doentes de Covid acabem pegando, porque ele não atende só, ou ele passa no corredor, ele come no refeitório com outros médicos, ele vai no banheiro, e o banheiro é coletivo de outros médicos. Então, o hospital é um centro de contaminação altíssimo, né? E há muitos casos acontecem justamente de pessoas acabarem se contaminando com Covid, de reações de contaminação cruzada, de ir para um atendimento e acabar sendo contaminado porque está dentro do hospital. Então, é super importante o hospital e toda a equipe médica que está trabalhando no hospital ser monitorada toda semana e com testes confiáveis para evitar, para afastar qualquer enfermeiro, qualquer médico, qualquer atendente que seja assintomático ou não, né, mas principalmente os assintomáticos aqui, para não estarem transmitindo, né, num ambiente que deveria ser o contrário, que tem que ser a segurança, né, um portal de segurança. Bom, aí no Brasil, a gente teve esse inicial problema, esse inicial choque quando houve essa grande demanda, né, e não tinha como importar. Os testes demoraram para chegar pela dificuldade de trazer de fora, tanto da Coreia, se não me engano, da Vale foi comprado pela Coreia, né, o estado de São Paulo comprou bastante kits e insumos também da Coreia do Sul, né, e a gente estava competindo com outros países que precisavam também desses insumos, né, a ponto de que a proteína que a BioLinker hoje está produzindo custa R$ 33.000 a miligrama dela no mercado. É muito caro. Isso é tão caro. E tá caro porque a demanda tá tão alta. E é uma proteína tão difícil de fazer que tanta gente querendo que, obviamente, o preço estourou, né? Isso para preço de importação que estão sendo vendidos. E aí o país recentemente tomou umas medidas de incentivos, né? Incentivos e foi liberado um edital da FINEP para incentivar todas as empresas nacionais que tenham iniciativas que possam produzir ou que elas se juntem e criem até convênios para conseguir produzir em escala esses insumos para ajudar no combate ao Covid. Isso abriu recentemente, acabou de abrir, vai finalizar. Então, eles começaram a tomar as medidas agora, né? A gente viu que a pandemia estava acontecendo muito antes. Se a gente tivesse tomado essas medidas antes, talvez agora a gente já estava começando a produzir. Para mim, essa resposta ainda está um pouquinho lenta, mas considerando que a gente tem um Estado fragmentado, é burocrático, a tomada de decisão, acaba sendo lenta mesmo. Mas o Brasil hoje está sim nesse processo. Tem uma rede de diagnóstico aqui em São Paulo. Eu sei que o Estado de São Paulo tem tomado medidas diferentes do governo federal, mas ambos têm tomado medidas, né, próprias e têm tentado fazer esse rastreamento, né, dentro do possível. Mas como está caro fazer a testagem em massa, já que a gente não tem produção local, o dólar subiu, tem que importar, está super caro trazer isso de fora, né? O jeito agora é esperar conseguir produzir internamente, né? Ou monitorar os infectados de outra forma. Então, aqui o Estado de São Paulo criou uma estratégia de monitoramento pelos celulares e está tentando rastrear a mobilidade. Tem outras iniciativas que têm sido feitas, mas não tem jeito da gente fugir do diagnóstico molecular que tem que ser feito, né? E como eu acabei de falar, principalmente para a equipe médica, no hospitalar, e essa demanda vai ser por todo o período do ciclo do vírus. Bom, a BioLinker, a empresa de vocês, é muito ativa. Nos conta o que vocês estão desenvolvendo para a gente entender um pouco melhor essa parte. Tá, vamos lá, então. Agora começa a parte mais difícil de falar, né? O que a gente faz, né?
Né? Então, nós somos uma empresa de biologia sintética. A gente fica aqui no laboratório todo dia fazendo biomoléculas, usando ou bactérias para fazer essas biomoléculas, ou usando células humanas, né? A gente cultiva a célula, né, e cresce e põe ela para produzir a proteína que a gente quer de interesse. E o último método, que é o método mais inovador, que é um método que nós somos a única empresa brasileira a fazer essa metodologia de forma e uso comercial dessa metodologia, é onde a gente faz uma síntese enzimática. Que é isso? A gente tem tudo dentro do tubo in vitro, não tem nada vivo lá dentro, né? Por isso chama livre de células, mas ainda continua os elementos da célula que fazem as proteínas estão dentro desse tubo. E ela faz a proteína para a gente in vitro. E eu produzo especificamente a minha proteína. Então, eu consigo ter um produto mais puro. E é muito bom esse método para proteínas tóxicas e de difícil expressão. Proteínas que são difíceis de expressar em um sistema vivo, em uma célula viva. E por que a gente faz proteína? Por que proteína é importante, né? Não é só a nossa mãe que diz assim, olha, tem que comer proteína para crescer. Não. Proteína é tudo no nosso corpo. Hoje, agora, para eu falar com vocês, eu estou usando músculo, que são ricos em actinas e miosina, que são proteínas que fazem as fibras musculares. Meus olhos, para ver a luz, existe uma proteína chamada rodopsina, que ela capta a luz e cria sinais químicos e passa para o neurônio. Então, todo o maquinário e tudo que a gente faz dentro do nosso corpo são proteínas, anticorpos, que a gente tanto fala, vacina, é proteína. O anticorpo é uma proteína, faz parte da grande classe de moléculas proteicas. Enzimas que muitas pessoas ouvem falar, também são proteínas que fazem que aceleram uma reação química, né? Então, toda essa classe riquíssima e super complexa de biomoléculas é o que a BioLink é apaixonada e tenta fazer no laboratório, todas as possíveis proteínas diferentes. Hoje, agora, a gente está produzindo as 9 proteínas do vírus dentro do laboratório. A gente produz ela in vitro, né? E usa essas proteínas para que quando coloque o sangue do paciente, você consiga identificar se o paciente já teve contato com o vírus, porque se ele teve contato, depois de alguns dias ele vai produzir anticorpos contra o vírus, e esses anticorpos, eles vão ter afinidade e ligação pelas proteínas do vírus, e a gente assim consegue identificar se a pessoa encontrou algum momento da vida dela o vírus, né, e teve algum contato. Assim também a reação clássica molecular, o PCR, ela é uma reação enzimática, ela usa enzimas que vão pegar um pedaço do RNA do vírus, vai fazer várias cópias no tubo e a gente consegue identificar com um sinal luminoso. Então, também usa-se proteínas nesse teste e a BioLink hoje está produzindo essas enzimas também para poder ajudar na demanda de insumos para o teste molecular. Tanto o teste molecular como o teste sanguíneo, que chama teste sorológico. E é assim que a gente está hoje. Hoje a gente está muito feliz, chegou várias sequências para a gente produzir várias proteínas, então estamos super ansiosos. Semana que vem vai ter muita novidade aqui na empresa. Né? Todo dia. Muito bom. Pelo que eu entendi, são 3 produtos, né, que vocês estão desenvolvendo no momento, né? Um deles é o produto que o mundo inteiro está trabalhando, né? E 2 são produtos muito inovadores, né? São produtos invenção da BioLinker, certo? E a ideia de vocês... Exato. Explica um pouco essa ideia de vocês democratizarem esses testes, acho muito interessante. Tá, então, vamos lá. Então, como eu falei, a gente está produzindo as enzimas, que são como o motor do teste do PCR, que é aquele teste de saliva, que você coleta saliva, na verdade,
A coleta é nasofaringe, né? O SWAB. E aí você coleta esse material, nele vem se tem um vírus, vai ser colocado numa solução de extração, vai extrair o RNA, e aí esse RNA é colocado com as nossas misturas de enzimas que a BioLink está produzindo, e depois é detectado num aparelho específico. Isso é um teste normal, que é o padrão ouro, que a Organização Mundial da Saúde está recomendando. Ela disponibilizou, abriu, né, as sequências de detecção. Então, todo mundo está produzindo as mesmas sequências de detecção no mundo e está usando essas soluções para detectar, né? Então, a gente começou a produzir isso agora no laboratório e está fazendo os controles de qualidades para começar a fornecer para alguns professores que estão na rede diagnóstica aqui do estado de São Paulo. Aí, dentro desse universo de testes, né, e desse universo de enzimas, a gente viu que tem possibilidade da gente fazer uma forma mais fácil de detectar, e não é uma técnica que já existe, que a gente elaborou os primers e elaborou as enzimas para fazer esse teste mais fácil. Como é esse teste mais fácil? Continua com a mesma sensibilidade, é para detectar na saliva e no o SWAB de nasofaringe. E só que a reação vai acontecer na mesma temperatura, o que não necessita do equipamento que chama equipamento de polimerização e reação em cadeia, que é o real time, que detecta em tempo real a polimerização. E esse equipamento custa R$100 e poucos mil, por exemplo, né? E foram vendidos todos os equipamentos em estoque que tinham nos fornecedores atualmente. Então, praticamente todo mundo, a maior parte dos laboratórios se equiparam para conseguir atender a demanda, que continua alta. E esse equipamento é caro, e aí a gente se juntou junto com uma empresa que é de um grupo de bioengenharia, são doutores, eles são engenheiros elétricos e fizeram doutorado em biomedicina, e eles estão fazendo o nosso leitor. É um leitor que é portátil, então você pode ter dentro de a ideia é democratizar para botar num UBS ou até mesmo levar em locais remotos onde você tem dificuldade de ter esses equipamentos ou até mesmo energia elétrica. A gente poderia até ter esse sistema com bateria. Porque como a temperatura é constante, é mais fácil de manter, assim, a robustez eletrônica não é grande, e eles já criaram um sistema de detecção. E junto com as nossas soluções, você consegue detectar o vírus em 20 minutos, só gotejando a saliva junto com as nossas soluções. E a gente está trabalhando nisso junto com um professor virologista famoso lá da UFRJ, o professor Mika Tanuri, está conosco, e a professora Esther Sabino aqui do Hospital das Clínicas. E a gente está fazendo as soluções. Então, é um projeto super fantástico, é super inovador, que é a detecção em tempo real, né? Só que a detecção point of care molecular, na verdade, não é tempo real, desculpa, porque a gente não vai ficar detectando ao longo do tempo, mas dá para dar a mesma acurácia, a mesma sensibilidade, diz positivo ou negativo. Esse é o modelo dele. E diz se você tem o vírus, né? No momento, não é que você tem anticorpo contra o vírus. Então, dá para criar estratégias epidemiológicas interessantes. Esse teste acoplado ao teste do sangue. O terceiro teste é o teste do sangue, que é um teste de ELISA padrão, né? Só que nós estamos fazendo um método diferente de produção da proteína, que é o coração do teste. E com esse método a gente pretende diminuir o custo de produção para conseguir produzir em escala, transferir isso. A gente está conversando com duas grandes empresas para transferência, para a gente conseguir escalonar isso o mais rápido possível para poder começar a realizar essas testagens em alto volume, né? Que é o grande objetivo. Esses são os 3 testes do BioLink. Legal. E você consegue nos falar um pouco sobre a previsão do lançamento desses produtos no mercado? Certo. Então, a nossa expectativa é que agora que
Começamos, né, e já chegou, já fizemos uns testes iniciais, as expectativas com fim de registro seria para o final desse mês, né, de junho, e a gente está acompanhando, já conversou com a Anvisa, já organizou, mas sempre tem umas duas respostas diferentes, né, uma hora me dizem que eles vão fazer a liberação, eles estão em modo mais rápido de liberação, isso é verdade, e pode levar de 2 semanas a um mês. Então, vai muito depender, quando a gente depositar o registro, se a gente vai sair bem, se a gente vai conseguir fechar em 2 semanas e obter o registro para poder comercializar, ou se vai ser um mês. Mas a previsão é da parte de desenvolvimento tecnológico até o final do mês a gente terminou todos esses 3 testes. Legal. Ao menos transferir para uma grande empresa a gente já vai fazer, com certeza. Ótimo, ótimo. Aí nos fala, recentemente vocês receberam também um investimento da FAPESP, certo? Parabéns. Exatamente. Você nos conta um pouco? Acabamos de receber, né? Recebemos para desenvolvimento desses testes sorológicos, que é esse teste sanguíneo, para desenvolvimento dessas proteínas, com a professora Esther Sabino, do Hospital das Clínicas, no Instituto de Medicina Tropical, desculpa. E vamos desenvolver os testes de ELISA, né? Já estamos fazendo alguns testes, e vamos começar esse mês a fazer bastante teste, porque a gente já está começando a produzir as proteínas em maior escala agora, e que é o grande gargalo, na verdade. O teste é todo baseado na presença desse antígeno e na qualidade do antígeno. O antígeno é uma proteína que estamos produzindo aqui em várias composições diferentes. Então, a melhor composição e a melhor pureza a gente está determinando, e assim que a gente tem isso bem estabelecido, é só escalonar. Perfeito. Agora vai minha última pergunta. Podem se preparar para depois abrimos para perguntas. Quero ouvir. E doutora Mona, nos conta sobre vacina. Nos conta o que o BioLinker, se ela está participando de algum projeto em parceria com outros. Nos conta aí. Então, a gente, acho que a vacina, assim, é o ideal, né? E no final, todas as medidas hoje são precavidas e tentam diminuir o número de casos até a gente ter uma vacina comercial de alta qualidade no mercado. E já começou, tem vários, acho que tem 160 vacinas em andamento no mundo, né, hoje. Algumas não conseguiram passar nas etapas de animais, né, eu soube de alguns relatos que a dose da vacina ou a vacina foi tão tóxica que os ratos morreram com hemorragia geral, né? Então, por efeito imunológico que a proteína spike do vírus provoca, né? Então, tudo isso, todos esses trials que foram feitos no mundo, serve um pouco de modelo até para a gente conseguir desenhar uma vacina ainda melhor, né? Já com essas falhas que têm acontecido e com os sucessos. E a BioLink, assim, foi convidada para participar de um projeto de vacina da na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que é um professor, Dr. Marcos Stefano. Ele desenhou o projeto, está desenvolvendo o projeto, e a gente está super empolgado de poder participar justamente usando a nossa grande tecnologia. Ele é nosso cliente, ele já usa para a produção de algumas proteínas que ele estuda, e ele funciona melhor. É muito legal, porque é um cliente que ama o produto da gente. Olha, funciona melhor do que os outros que eu já usei, e eu quero vocês comigo nesse projeto de vacina, porque se vocês conseguirem fazer assim, desse jeito,
eu vou conseguir ter tantas doses, e ele, assim, ele é fantástico, é um dos mais excelentes professores que eu já tive contato, assim como o professor Esté também, eu estou gostando muito de trabalhar com ela. Ele fez um projeto fantástico e a gente está aguardando ele já conseguiu o investimento, a gente está aguardando agora os próximos passos, porque ele é que é o gestor do projeto, mas a gente entrar aí nessa corrida da vacina, que assim, só tem gente grande nessa corrida, é a GSK, é a Johnson, é a Rocha, e poder participar, poder ajudar, poder desenvolver algo, é super honroso, é fantástico, sim. Uma delícia, doutora Mona, escutar todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muita honra de ter você hoje aqui. Estamos aqui já com a nossa primeira pergunta de nosso cônsul da Eslovênia em Recife, Ranieri, por favor. Uhum. Boa noite a todos, parabéns pelo evento. Doutora Mona, boa noite. É bom ouvir uma jovem pesquisadora. A minha formação, acredite se quiser, eu sou biomédico na Unisa, fiz pós-graduação e chutei o meu mestrado quando eu estava na Escola Paulista de Medicina no meio, em biofísica. Então, eu admiro muito quem abraça a causa da pesquisa e com essa alegria que você demonstra, isso é muito bom. Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, vai em frente. E é muito louvável essa sua ação e da empresa, a BioLink, que está desenvolvendo. A gente tem participado, doutora, não sei nem se é muito do seu conhecimento, mas não precisa ser nada técnico, nem um paper científico, mas eu tenho algumas dúvidas, porque, primeiro, existe uma procura muito grande de melhores práticas que os países adotaram, né? E aí se discute várias questões, né? Eu vejo que uma questão que tem sido fundamental para os países é a agilidade nas decisões. Isso é uma coisa que me parece uma tônica dos países que estão saindo, por exemplo, a Eslovênia. A agilidade. O Uruguai, por exemplo, está saindo, né? E aí outra questão que surge sempre é a questão da testagem, que vocês atuam. A questão de sensibilidade, especificidade, falso negativo, toda aquela história. E aí a minha pergunta é, vocês têm conhecimento, vocês têm algum tipo de intercâmbio com outras entidades que desenvolvem testes, ou a proteína, por exemplo, em termos de ações de testagem? O que é ideal para se fazer num país, né? Como fazer essa testagem, né? Porque, veja, a realidade é uma, nós estamos passando por uma pandemia, mas os vírus estão aí. E próximo ano vamos ter outros, espero que não tão fortes como a Covid, né? Enfim, 19. Mas aí eu queria saber, vocês têm essa informação em termos de testagem? Qual é o ideal? Qual o país que testou e teve melhor resultado e o impacto? E se você tem isso em termos de já conhecimento e paper impresso científico? Essa é a minha pergunta. Certo, ótima pergunta. Então, recentemente, o governo, o Ministério da Saúde, abriu um grupo e desenvolveu uma página só para controle de qualidade, para que todos os laboratórios possam colocar os dados obtidos dos testes que usaram, né? E eu recebi esse comunicado, isso no caso do Brasil, para tentar fazer um controle de qualidade, porque houve muitas denúncias, né, dos testes que vieram da Coreia, da China, por uma taxa grande de desvios de falsos positivos e falsos negativos, eu não me recordo agora qual dos dois, né? E assim, como a Anvisa modificou medidas, né, para acelerar o processo de liberação dos testes no mercado, a gente tem visto, agora que eu estou fazendo os estudos para como fazer o registro do nosso teste, que os testes estão sendo registrados com baixíssima taxa de avaliação. Né? Tipo, um teste que eu peguei essa semana mesmo, só tinha feito 9 pacientes. Dos 9 pacientes,
5 foram coletas depois de 10 dias, 4 foram coleta antes de 10 dias. Os 4 não funcionou, os 5 funcionou. E ele considerou que o teste é 100% sensível após 10 dias, por causa desses 5 indivíduos. Eu acho, para mim, como cientista, isso é um número baixíssimo, né? E tem que ter uma testagem maior para poder se determinar um grau de sensibilidade. Por exemplo, nesse projeto da FAPESP, que a gente aprovou, a gente contempla mais de 500 testes, né, para poder verificar a sensibilidade e especificidade no final do projeto, né? Mas aí a gente viu que para fim de registro, já 50 eu já consigo fazer um registro. Até muito menos, né? Mas a gente vai manter um padrão de qualidade em 50 para poder obter o registro. E continuar o estudo para melhoramento, porque como a gente... Qual é a grande vantagem de você fazer isso junto com a empresa ou uma faculdade junto com você? O P&D pode melhorar a cada passo, à medida que as coisas... Pode melhorar o grau de pureza, pode alterar a formulação para a gente alcançar o melhor produto final. Então, recentemente que eu sei dos melhores produtos que estão no mercado é o da Boot e da Roche, que estão chegando no Brasil essa semana, que a Roche desenvolveu um anticorpo que mostrou ter uma alta taxa de sensibilidade, já foi testado em uma grande quantidade, eu não sei exatamente, fora do país, o número de testagem que eles fizeram, eu não sei te dizer, mas que é o que está prometido. Eu não sei se é marketing, né? Porque essas grandes empresas têm um grande marketing, mas eles também têm um grande grau de boas práticas de fabricação, né? Então, tem as duas coisas aqui associadas, né? Eles também não querem passar vergonha, não querem entregar um produto mal feito, porque eles têm um nome associado a isso, né? Então, a gente está com muita expectativa de fazer a comparação do nosso teste com estes, da Boot e da Roche, que a professora vai receber, e conseguir balizar junto com algo que já é reconhecido internacionalmente como padrão de qualidade. Mas basicamente, isso é um problema, assim, né, para as testagens, a qualidade desses testes. Muito obrigada. A próxima pergunta para o Dr. Shalley, que levantou a mão. Uhum. Primeiro, parabéns ao Dr. Amona pelo seu trabalho em geral e pela explicação que eu consegui entender uma boa parte, né? Por termos técnicos. E eu queria fazer duas perguntas, mas antes de talvez explicar uma coisa. A doutora Amona tem 2 doutorados, um no Brasil e o doutorado na Escola Internacional de Pós-Graduação do Instituto Josef Stefan, que é um instituto de pesquisa com mais de 500 doutores nas áreas de ciências naturais, matemática, física e assim adiante. E essa escola de pós-graduação foi fundada pelo professor Dr. Robert Blintz, que teve uma efetiva e muito eficaz contribuição ao desenvolvimento de física em geral. Tem mais de 5, acho que tem 5 leis de física que tem nome dele, mais patentes e tudo isso, mas ele também, no Brasil especificamente, foi o que fundou os cursos de pós-graduação em física na UFMG, né? Igual o professor eu em Recife, com cursos de pós-graduação. Então, eu também tive o prazer de ser professor visitante durante 3 anos lá, né? E, aliás, também fiz o discurso de inauguração da escola, junto com o apoio do professor Dr. Jorge Chlebania, que é da família das Clebanhas aqui do Brasil, né? Um dos irmãos que foi o professor da escola, da Faculdade de Mecânica. Então, eu digo porque muitos de vocês, os filhos de vocês, podem estudar na escola, porque é a primeira escola de pós-graduação, de estudo pós-graduação na Eslovênia, cujo curso é dado em inglês, né? E é internacional. Na minha sala da aula, eu tinha alunos de 14 países, por exemplo, né? Que publicaram seus trabalhos em Nature, Science e assim adiante. Para a minha pergunta vai uma.
Primeira, é como que o seu trabalho tem ligado e conexão com a Eslovênia, com os cientistas, pesquisadores, etc., onde que ele acha. E a segunda pergunta é de leigo, mesmo o seguinte: qual que é a relação teste-vacina para quem é freguês do coronavírus, né? Eu vou ter que fazer testar e vacinar, ou eu só vou vacinar sem testar? Obrigado. Ok. Então, primeira resposta, né? Minha relação. Assim, eu tenho uma relação ótima com os grupos de pesquisa de lá da Eslovênia, continuo com contato com minha ex-orientadora, né? E a gente recentemente tentou até fazer alguns trabalhos juntos para desenvolver algo, mas a gente não acabou finalizando, né, as propostas, mas a professora Tamara lá, ela tem um enfoque muito grande na área de câncer, né? E como como a empresa e como o projeto da empresa acabou focando mais na parte de síntese de biomoléculas, que era um pedaço de tudo que eu já aprendi, né? Eu trabalhei também no meu mestrado com prospecção de moléculas para tratamento. Então, assim, a gente não chega a trabalhar diretamente, mas, assim, eu sou muito grata dizer assim, o fato de eu ter feito um intercâmbio, de eu ter viajado, abriu muito a minha mente para desenvolvimento de novas coisas, de aplicar o meu doutorado de forma diferente, que normalmente no Brasil os doutorados são aplicados mais na área de educação e são voltados a você ser acadêmico ou ser professor. E nunca é uma escolha empreendedora, ou não é uma coisa muito comum. Na verdade, existe um grupo, sim, e hoje eu tenho uma conexão grande com esse grupo. Eu acho fantástico encontrar pessoas que têm o mesmo feeling, pensamento de criação que eu, né, que é esse grupo de cientistas empreendedores, e que foi uma coisa que me despertou na Eslovênia, que eu vi essa aplicação, que eu tive mais contato com a indústria, que é uma coisa que é pouco aqui no Brasil. Pouco a indústria vem na academia, não tem esses P&Ds desenvolvidos no Brasil para aplicação industrial, para atender uma demanda científica ou criar bases tecnológicas no país, é pouco. E agora, com a questão do Covid, por exemplo, a gente fundou a empresa em 2018, formalmente, né? Foi fundada, mas em 2017, na Eslovênia, eu comecei a BioLinker, né? E a gente já, com a ideia da BioLinker, já recebeu uma oferta de 100 mil euros na Irlanda para fazer o projeto lá. E a professora Tamara também tentou que a gente conseguisse ficar dentro da incubadora que ela estava tentando montar no NET, no Instituto Biology, que infelizmente não aconteceu, senão a gente acabaria até, a BioLinker seria na Eslovênia. E aí eu vim para São Paulo, que eu conseguia que a Fundação de Apoio e Pesquisa apoiasse nosso projeto, e eu não acabei não pegando investimento na Irlanda. E a BioLinker surgiu aqui. E agora a gente ganhou uma conotação tão importante nesse momento do Covid, quando o país não conseguiu importar e quando as pessoas se voltaram para dentro e procuraram, mas quem pode produzir isso? E de repente eu recebo muitos pedidos voltados para o Covid recentemente, que eu me sinto muito feliz de poder estar nessa jornada aqui, poder ajudar com um pouco que a gente já sabe, com um pouco que a gente consegue produzir, para poder criar esse nicho tecnológico dentro daqui do país, né, do Brasil, que para mim isso é uma recompensa inimaginável. Bom, e aí sua pergunta sobre testar e vacinar, né? O correto era você ser testado se você normalmente vê os títulos imunológicos que você já possui, qual é o nível de anticorpos, né, anti-IgG, que você apresenta no seu sangue contra o vírus, né? Porque a gente ainda não sabe o tempo, que chama janela imunológica, que o indivíduo
cria após contato com o vírus, né? Então, já é levantado que há reinfecções, né? Algumas pessoas na Coreia apresentaram reinfecção viral, e aí não se sabe exatamente qual é a janela, se é 1 ano, se é 6 meses que a gente produz anticorpos, se é 5 anos, se é 4 anos, tanto os sintomáticos como os assintomáticos. Essa questão mesmo de assintomático também não se entende exatamente por que algumas pessoas são assintomáticas e mesmo assim têm o mesmo nível de carga viral que pessoas que têm sintomas. Então, tem muita coisa para se descobrir do vírus e muito provavelmente quando a vacina sair, vai ter que se verificar os níveis de anticorpos da pessoa antes de vaciná-lo, para evitar choques, né, de resposta imunológica, se você já tiver altos níveis de anticorpos no seu sangue. Isso, para mim, é uma rotina que é normal, que é tanto feita, por exemplo, em médicos ou pessoas que, então, eu como médica veterinária, quando eu fiz a graduação, eu tinha que tomar vacina da raiva obrigatoriamente, porque a gente nunca sabe se o cachorro que está lá, se a saliva que ele tem raiva ou não. Então, se parte do pressuposto que nós temos que estar imunizados. E periodicamente, o veterinário tem que fazer o teste e verificar se ele tem níveis de anticorpos alto, porque se esses níveis baixar, ele tem que tomar a vacina novamente, tá? Porque cada indivíduo também produz de forma diferente. Se a gente vai de forma estrita, que chama medicina personalizada, né, geneticamente eu vou ter respostas imunológicas que vão diferir totalmente de você, vai diferir totalmente e você vai diferir da sua esposa, da sua mãe, porque temos polimorfismos genéticos. Mas a gente não tem condições, assim, hoje não se trabalha assim, mas a gente está evoluindo a medicina para trabalhar assim no futuro, porque é muito melhor doses personalizadas para evitar efeitos colaterais, né? Você tem uma resposta correta pelo indivíduo, sabendo quantas enzimas ele tem, como ele responde, como é o metabolismo dele. Então, o correto seria vacinar depois de testar. Eu, como cientista, eu prediria isso, principalmente com o fato de que o vírus andou solto, né? Assim, correu população adentro e você não sabe se você teve contato ou não e quais são os seus títulos de anticorpos. No mínimo um teste rápido ou uma ELISA, na verdade correto é uma ELISA para ver os títulos de anticorpos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mona. Nosso tempo voou. Temos tempo mais para uma pergunta. A Fernanda Elias, que é também especialista na área. Fernanda? Prazer, oi, Mona. Prazer em conhecê-la por aqui. Prazer para sucesso aí e parabéns para a BioLineker. Vocês estão me ouvindo? Então. Sim. Bom, feliz, né, que a BioLineker está no Brasil, está desenvolvendo esse trabalho incrível. Poderia, até pelas propostas, ter feito o desenvolvimento ou ficado na Europa, já que os incentivos são até maiores, né? Mas com todos esses acontecimentos, a gente com certeza vai ter daqui para frente muito mais atenção e investimentos na área, e a gente faz votos que pesquisadores brilhantes como você tenham cada vez mais oportunidades e espaço aí no mercado, né? Bom, eu sou veterinária também, eu trabalhei um tempo no Butantan com vacina da dengue. Eu tenho 3 perguntas, mas eu sei que o tempo tá curto, aí vou tentar resumir. A primeira pergunta é em relação à mutação do vírus, né? Então, a gente acompanha os papers. Recentemente eu vi um falando que o vírus está mudando para conseguir aderir ou ter uma interação melhor com as células pulmonares, né? E assim como o vírus da influenza, com o passar do tempo, você acredita que a Organização Mundial da Saúde ela vai ter que monitorar isso? E você, por exemplo, que trabalha com diagnóstico, que é algo bastante crítico, né? Se de repente ocorreu uma alteração significativa aí, das proteínas, em quanto tempo vocês
conseguem ter essa resposta, ou como que é essa conexão, sabendo que é um vírus muito novo, essa relação, né, com os centros de epidemiologia para ter essa resposta. A segunda pergunta é algo que eu acho que traz bastante dúvida com relação a se a pessoa pode se reinfectar, né? A gente lê isso várias vezes, mas acho que existe um consenso de que talvez o vírus ele não tenha sido totalmente eliminado, existe um limiar aí de sensibilidade que não pega mais essas proteínas, e para eliminar o RNA totalmente, né, do corpo humano, pode ser que demore até um tempo, né? Tem esse lado da pergunta, e o outro lado será que o que vocês estão detectando é vírus viável ou não é vírus viável? Então, por exemplo, eu já ouvi, já li alguns papers falando, mas pode eliminar o vírus nas fezes, enfim, mas esse vírus é viável, não é viável? Existe uma forma de vocês diferenciarem isso? E a última pergunta, acho que você até respondeu parcialmente, em relação ao escalonamento. Essa parte, vocês estão preparados? Quer dizer, vocês dependem de parcerias, né? E como que o registro na Anvisa, porque assim, eu não sei se o registro ele é total, né? Então você precisa também dessa etapa de escalonamento para ter essa, enfim, para protocolar esse dossiê aí para análise, né? Então, isso depende das parcerias, e qual é o tempo realmente que teria, por exemplo, para aprovar um teste assim em larga escala. Obrigada e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, Fernanda. Então, sobre as mutações, né? Vamos lá. Você quer exatamente saber, assim, se a gente hoje tem comunicação para saber quando o vírus tem mutações, quando o vírus circulante aqui no Brasil tem mutações, e quais são as medidas que a BioLinker tomaria para poder diagnosticar esse mutante. Exato. Tá. Então, a professora Esther Sabino, que está trabalhando com a gente nesse projeto da FAPESP, ela é aquela professora que sequenciou o vírus em 24 horas. Então, ela trabalha especificamente estudando a evolução, né? Ela faz parte dessa equipe também, acho que ela trabalhou, provavelmente você conhece ela, com a dengue, com a zika, né? No Instituto de Medicina Tropical. Então, acredito que não vai ser difícil realmente fazer essa comunicação quando a cepa circulante aqui tiver mutações, né, significativas que a gente não consiga mais detectar com o nosso kit. E aí a gente vai ter que produzir, sequenciar, descobrir quais são as mutações, produzir um novo antígeno, uma nova proteína, né, se essas mutações são antigênicas, né? Se essas mutações realmente geram respostas imunológicas. Às vezes a mutação facilita o acesso dele à célula, mas não gera resposta imunológica, então não interfere no teste do diagnóstico. Tem um P&D interessante aqui que tem que ser feito, e que é como bem pontuado com você, vários vírus fazem esse processo de mutação, inclusive por isso que a gente toma vacinas recorrentes devido às mutações, principalmente os vírus de RNA, que são famosos, né, que têm muito mais versatilidades e evoluem, né, fazem essas mutações com mais frequências. Bom, a segunda pergunta que você me fez, vamos lá, foi sobre... Você pode me lembrar? Que agora eu estou só com a terceira na cabeça. Foram 3. Com relação a você definir se o vírus que você está detectando, se ele é viável, né? E se tem a questão essa dúvida se o paciente se reinfecta ou se, na verdade, o teste ele não está mais detectando, né, por uma questão de sensibilidade, se isso também é uma preocupação de vocês. Essa questão de reinfecção é realmente algo assim que eu acho que tem que ser explorado, né? O nosso, se você pergunta assim, o nosso teste é preliminar, os processos, a gente está estabelecendo processos técnicos, né, de desenvolvimento do teste, né, tanto
quais tipos, quais estruturas estão mais antigênicas, quais concentrações, quais tempos, incubações, esses processos. E depois a gente vai começar os triais clínicos usando vários sangues do banco de sangue que a professora tem. Bom, aí acho que nesse momento, quando a gente faz essa segunda etapa, que a gente estabelece sensibilidade e especificidade com pacientes que tiveram contato com outro tipo de vírus, né, e a acurácia final e o cutoff do teste. Aí, esse é o teste sorológico, né, que eu estou detectando o anticorpo. Sobre o teste que detecta o RNA do vírus. Eu acho, assim, essa pergunta super pertinente, porque muitos papers, como você falou, que fala detecta no esgoto, não fala no final. Eu também li esse paper, que se esse material que está no esgoto, ele é infectante ou não, ele apenas detecta o RNA. E o fato de ter o RNA presente, né, pensa-se que o RNA é muito instável. Então, provavelmente, para ele estar presente e detectado no final do processo de um real-time, né, de um PCR em tempo real, ele tem que ter vindo extraído do vírus, né, vivo. Porque a gente acredita que se o vírus é encapsulado, protege o RNA, né? Se esse RNA é livre numa solução de esgotos rica em RNAs e DNAs, eu acredito que ele vai ser totalmente degradado. Então, se subentende que o que ele detectou pode ser infectante, mas qual a gravidade ou quão aquele vírus resistiu e ele ainda consegue infectar, ele não estudou. E eu acho que isso devia ser melhor avaliado, né? Mas acho que devido à amostra que se pega do esgoto, é até complicado como separar, como isolar esse vírus e depois fazer um estudo de infectividade. Acho que isso que é o limitante para esses pesquisadores, para conseguir provar se aquele vírus que ele encontrou no esgoto é infectante ou não. Porque eu sei que as etapas de estudo para você determinar a infectividade, você tem que não só detectar, mas você tem que ter um ambiente de nível de biossegurança 3, no caso desse vírus que é contagioso a humanos, e você tem que depois verificar se o vírus naquele ambiente, depois de tanto tempo, ainda consegue infectar células, né? Então, é todo um protocolo que eu acredito que, devido à amostra que esse pessoal pegou do esgoto, é meio complicado eles fazerem isso, uma vez que tem bactéria, tem muita coisa que ia crescer dentro da cultura. E é difícil isolar vírus. Nos nossos testes, a gente não determina isso. A gente só determina, o teste molecular é um teste normal, só determina a carga viral que vem da saliva do paciente ou do nasofaringe do paciente. Então, subentende que ele é infectante, sim, porque ele está dentro do hospedeiro, né? Foi retirado do material do hospedeiro. Mas esses ambientais, eu acho, eu concordo plenamente com você, eu me preocupo muito, né? Porque quando eles falam no paper, a gente fica pensando, devo cuidar, como é isso? As tubulações são perigosas ou aquilo que ele detectou no final, no teste dele, é só um RNA de um vírus atenuado e esse vírus já não consegue mais infectar, porque tem sabão no esgoto também, tem muita coisa, né? É complicado. Ou em outros estudos também, né? No plástico, até mesmo alguns que eu já ouvi falar e que não foi feito um estudo adiante para determinar, detectou o vírus, tem um grupo aqui, muito interessante, um grupo aqui incubado na incubadora de negócios da USP, no CETEC, que eles criaram um detector que coloca no ar-condicionado e eles estão colocando em hospitais e ele detecta o vírus no ambiente. Mas eles não determinam se o que eles detectaram é infectante ou não. Eles só detectam. E eu fiquei super curiosa, porque eu queria justamente saber, assim, você detectou lá e ele está recirculando esse vírus no ambiente, mas e esse vírus que recirculou, ele vai reinfectar ou ele é mais atenuado? Qual o grau de infectividade que ele tem agora? Isso ainda não foi explorado por eles, né? E isso é extremamente importante, né, para saber se precisa trocar o filtro, se precisa colocar um sistema de esterilização no ar-condicionado. Já que ele vai lá e recircula no ar-condicionado, talvez seja uma estratégia ter um sistema ultravioleta dentro do ar-condicionado, que ele vai passar lá e vai destruir o vírus, por exemplo. Né? Algo
que é interessante se pensar e explorar. Muito obrigada, Obrigada. doutora Mona, foi muito interessante. Pode falar. Eu acho que só a última resposta, que é sobre escalonamento, a gente está sim conversando. A nossa empresa hoje não tem condições de depositar o registro na Anvisa sozinho, porque você precisa ter alguns avals e você tem que ter condições industriais. Eu teria que ser uma indústria. Hoje, nossa empresa está dentro do campus, que fica dentro da incubadora de negócios da USP, que aqui dentro não pode ter alvarás industriais. A gente tem alvará de prestador de serviço. Então, como prestadora de serviço, eu não posso registrar o kit. Eu sou obrigada a fazer uma parceria, sim, ter um industrial comigo, e a gente já prospectou eles e está conversando justamente para, quando a gente tem o produto pronto, para eles não só escalonar, mas para eles entrarem com a gente no registro, porque senão a gente não consegue. Basicamente isso. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mona. Foi Obrigada. muito interessante. Parabéns pelo trabalho que estão fazendo e, como falou Ranieri, que é muito bom ver você com todo esse entusiasmo trabalhar. Está com a gente também nosso embaixador, senhor Goraz Trenčel. Não sei se o embaixador gostaria de nos dar um update, o que está acontecendo na Eslovênia em relação a vírus. Se gostaria de falar, precisa desligar ou ligar o microfone, por favor. Acho que não. Bom. Tatiana? Yeah, ok. Seja bem-vindo. Obrigado. Foi muito, muito interessante. Obrigado, doutora Mona. Obrigado, Slobraz, pela essa iniciativa. Sobre a situação na Eslovênia, a situação é, na verdade, muito boa, né? Agora, o governo declarou fim de epidemia na Eslovênia e os números são muito baixos, né? Número de casos confirmados é baixo que 1.500. Tem 110, acho, óbitos e esses números aumentam muito lentamente. Normalmente que a situação é sob controle e muitas medidas que foram adotadas param, né, agora. Ótimo. Ficamos muito felizes com essa situação na Eslovênia. Esperamos que em Brasil a situação melhore pronto. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo, especialmente a doutora Mona e todos os presentes que prestigiaram nesse nosso Slobraz Talk. Se mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, fiquem à vontade, senão a doutora Mona pode fazer encerramento. Só que a doutora. Ela é pós, doutora, ela tem pós. Oi. Olha, eu quero agradecer também, agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todo mundo pelo seu tempo, por estarem aqui, né, apoiando, ouvindo a gente, né? A gente está super empolgado com todos os projetos que estamos desenvolvendo e realmente, assim, não vejo a hora da gente ficar igual a Eslovênia. Muito bom, muito obrigada. Aconteceu. Estamos te ouvindo. Cortou.
Pode falar. Tá cortando. Não, cortou, eu não ouvi mais, aí eu achei que tinha caído só. Eu não ouvi mais, deu um corte. Eu acho que alguém estava querendo falar. Foi quem? A gente está te ouvindo bem agora, Mona. Uhum, tá. Então, muito obrigada a todos mais uma vez. Acho que foi. Isso. Boa tarde, boa noite a todos e um ótimo final de semana. Se cuidem e fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Tchau.